Olá, bom dia! Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre transtornos na adolescência. A gente precisa prestar atenção aos nossos adolescentes. Mas antes eu preciso dizer para vocês que pela Organização Mundial de Saúde, a pré-adolescência é considerada na faixa etária dos 10 aos 14 anos. A adolescência dos 15 aos 19 anos e a juventude dos 15 aos 24 anos. Então, pela Organização Mundial de Saúde, adolescência e juventude caminham juntas até os 19 anos. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência dos 12 aos 18 anos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os transtornos na adolescência. Esse período de transição da fase criança para a adolescência, é um período conflituoso. Por quê? Porque a criança ela passa por mudanças no corpo, mudanças de pensamento, necessidade de aceitação, e aí vão surgindo os conflitos internos, vão surgindo as questões relacionadas à estima, e nós precisamos estar atentos aos sinais que a vida dá, que o corpo dessas crianças dão na forma da expressão. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos mais comuns na adolescência. Os mais comuns são depressão e distimia, transtorno de ansiedade, anorexia e bulimia, fobia social, transtorno associado e negativista desafiador. Transtorno antissocial, né? Ele é associado, mas ele é antissocial e negativista desafiador. Na depressão e na distimia, o que é que acontece? No período da depressão, a pessoa ela fica assim, com a tristeza profunda, com a baixa autoestima, com protestações interiores, ela se isola. Então é uma doença psiquiátrica grave, precisa de ajuda de outros profissionais. Na distimia também, que também é uma depressão, ela pode vir de forma leve e ao mesmo tempo ser mais crônica. Geralmente ela dura 2 anos, a duração geralmente ela dura 2 anos com um tratamento correto. Ela tem como principal sintomas a irritabilidade, o mau humor, a baixa autoestima, o desânimo, a tristeza e a predominância dos sentimentos negativos. Atualmente nós temos vários adolescentes que cometem o suicídio. Por que será? Né? Será que os pais descobriram a tempo? Será que a ajuda estava sendo na medida certa? Será que elas transitaram depressão, distimia? A gente precisa pensar e prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Um outro transtorno muito comum é a ansiedade. A ansiedade, em termo geral, é usado para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão. Então, esse termo geral usado para vários distúrbios, por quê? Porque a ansiedade ela provoca várias outras situações. Aceleração no coração, quedas de cabelo, a irritabilidade, a pessoa começa a roer as unhas, empola o corpo, enfim, são várias coisas que são decorrentes do transtorno da ansiedade. Os transtornos de ordem alimentar, nós temos a anorexia e a bulimia. A anorexia e a bulimia, o que é que tem em comum? Em ambos os transtornos, o indivíduo se enxerga muito gordo, além do que ele é. O que é que ele tem de diferente? Na anorexia, ele não quer se alimentar, ele usa dietas severas para emagrecer, mesmo que ele já seja um indivíduo muito magro. Eles usam exercícios físicos de forma exagerada. Na bulimia, ele come compulsivamente, mas ele encontra uma forma de fazer com que esse alimento volte, de provocar vômitos, provoca náuseas, e aí ele vai aos poucos colocando para fora tudo aquilo que ele se alimentou. São transtornos de ordem alimentar que são bem comuns na adolescência. Um outro transtorno é a fobia social. A fobia social é o medo da interação com outras pessoas. Trata-se também de um transtorno de ansiedade, que envolve o medo de ser julgado e avaliado. Então, o adolescente, quando ele tem essa fobia social, ele teme em participar das atividades em grupos na escola, das atividades de integração, das atividades comemorativas, de atividades religiosas. Por quê? E de outras atividades. Por quê? Porque ele tem um medo excessivo de ser julgado, de ser avaliado. E o outro transtorno também muito comum
é o transtorno antissocial e negativista desafiador. É um comportamento negativista, desafiador, desobediente e hostil para com a figura da autoridade dos pais e cuidadores. Algumas características são bastante evidentes, como perder a paciência, discutir com adultos, desafiar, desobedecer, se recusar a obedecer às regras, às solicitações. É um transtorno muito comum na adolescência também. Muitas vezes as pessoas, por não compreender, entendem que é ausência de limite, que é malcriação, e não é. Esse adolescente também está precisando de ajuda. E aí a gente precisa ter um cuidado especial antes de fazer os julgamentos. Precisamos nesse momento parar para refletir. Como é que está a nossa relação com o nosso adolescente em casa? E você, professor, agora nesse momento está distante do seu adolescente por conta da pandemia, mas antes como estava? A gente precisa ter um cuidado muito especial porque os adolescentes muitas vezes precisam do nosso apoio e nós precisamos ter um olhar crítico para cada situação e orientar os pais quando necessário. Um abraço e até a próxima.